namastê, muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cosmo Alma, que enfim entrou no ar. Hoje é dia 3 de junho de 2026 e são exatamente 19 horas e 25 minutos. A gente só está um pouquinho atrasado, mas não se preocupe, que o programa vai no ar na sua íntegra, para você não perder nada. De qualquer forma, hoje o programa estaria mesmo um pouquinho mais curto, para nossa sorte, mas de qualquer forma vocês não vão perder nenhum conteúdo do programa de hoje, tá? Então, como sempre, quero abrir aqui com os agradecimentos do programa da semana passada, cuja a entrevistada foi Andréia Guerra. Eu acho que ela fez muito sucesso, porque muita gente aqui elogiou a participação dela. Aí a rádio selecionou, como sempre, alguns ouvintes e a gente vai começar pelos nossos queridos franceses. E aí, curiosamente, nem sempre vem tudo traduzidinho e as mensagens em francês vieram em francês. De qualquer forma, dá para entender, mas eu quero agradecer a todos eles. Marie Debois, de Paris, Pierre Laurent, de Lyon, Sophie Martin, de Marselha, Júlio Morro, de Toulouse e Claire Bernard, de Bordeaux. E aí nossos amigos italianos, Giulia Rossi, e aí ela coloca assim: sou apaixonada por astrologia e adorei o programa. Andréia Guerra trouxe reflexões profundas e Alexandre P. conduziu a conversa com enorme sensibilidade. O Mark Bianchi também, de Milão. Não consigo imaginar minhas quartas-feiras sem o Cosmo Alma. Ai, que delícia, Marco. Muito obrigado. Estamos no ar novamente numa outra quarta-feira. Espero que você esteja aí nos prestigiando. Alessandra Conte, de Florença, também na Itália. Lorenzo Esposito, de Nápoles. Sou fã do programa há muito tempo. A astrologia foi abordada de forma inteligente, respeitosa e inspiradora. E Francesca Romano, de Turim, ela falou da convidada, falou: Andréia Guerra demonstrou um conhecimento admirável. A entrevista me fez refletir sobre criatividade e propósito de vida. Realmente a entrevistada da semana passada foi assim muito excepcional mesmo, tá? Agora nossos irmãos angolanos, Narciso Manuel Joaquim, sou ouvinte fiel do Cosmo Alma. Alexandre P. tem uma forma única de conduzir os programas. A conversa foi simplesmente extraordinária. E foi mesmo. Maria Tereza Antônio, de Benguela. Não vivo sem esse programa. Todas as semanas aprendo algo novo sobre o comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Quero agradecer também a Carlos Alberto Sebastião, de Huambo, de Angola. Gostei muito das explicações sobre os signos e a criatividade. Andréia Guerra foi uma convidada fantástica. Ana Paula Mateus, também de Angola, e José Manuel Francisco, de Malange, Angola. Uma entrevista inspiradora, e foi mesmo. E aí, nossos queridos irmãos portugueses, Ana Sofia Rodrigues, de Lisboa. Sou fã incondicional do Cosmo Alma. Alexandre P. consegue transformar cada entrevista numa verdadeira viagem de autoconhecimento. E hoje teremos mais uma entrevistada especial, então não sai daí. João Miguel Ferreira, de Porto, Catarina Lopes, de Faro, também em Portugal. Adorei a participação de Andréia Guerra. Os temas ligados aos signos despertam grande interesse e curiosidade. Pedro Alexandre Costa, meu xará, lá de Braga. E Maria Inês Santos, de Coimbra, Portugal. Não consigo ficar sem ouvir o Cosmo Alma, um dos programas mais ricos da Rádio Tropical Web Brasil. Muito obrigado pela participação de vocês. Participem, você está ao vivo, manda sua mensagem. Se você quiser mandar mensagem pelo WhatsApp da rádio, é o mais 55 para quem está fora do Brasil, 21 97159 1211. Manda sua mensagem para cá.
E aí falando um pouquinho daquelas coisas que normalmente acontecem toda semana e coisas que ainda vão continuar acontecendo por um bom tempo, eu quero falar aqui de novo de pequenos aviões e helicópteros. Helicóptero já está na lista. De novo a gente teve um outro incidente com helicóptero e aqui uma história um pouco maluca. Casal recém-casado, na festa do casamento, isso aconteceu no dia 29, tá? Sexta-feira passada. Acabaram de casar e decidiram pegar um helicóptero de um amigo que estava lá para ir para o aeroporto e do aeroporto viver a lua de mel. Nesse translado entre casamento e aeroporto, infelizmente o helicóptero caiu. E infelizmente também o noivo e o piloto faleceram com a queda. Pelo menos, graças a Deus, a noiva sobreviveu. Ela ficou presa nas ferragens, mas sobreviveu. Mas mais uma fatalidade com um helicóptero. E no dia seguinte, no dia 30, aqui no Brasil, mais precisamente na Baixada Fluminense, aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu, um avião de pequeno porte caiu sobre uma casa em Nova Iguaçu. Infelizmente o piloto faleceu, era um senhor de 69 anos. Ele faleceu na queda desse pequeno avião, tá? Mudando de assunto, agora a gente vai falar de terremoto e vulcanismo. A gente teve no dia 1º, tá? Tanto um terremoto quanto um movimento vulcânico aqui. Ambos na segunda-feira, dia 1º. A gente teve um terremoto na escala 6.1 na costa ao sul da Itália. Então, nossos amigos italianos que assistem sempre ao programa, a gente teve aí, foi no mar, próximo à costa, mas foi um evento de 6.1 na escala. E no mesmo dia, um vulcão que está ativo desde dezembro de 2024. O problema é que ele está muito ativo desde dezembro de 2024. A gente teve a 48ª fase eruptiva do vulcão Kilauea, no Havaí. Então, ele entrou em atividade sísmica de novo, ele estava lá expelindo lava, e aí já tinha até notificação de cinza vulcânica ou algo do tipo para toda a região. E aí eles ficam monitorando porque o vento pode levar essas cinzas vulcânicas para qualquer outro lugar do mundo. Como está no meio do Pacífico, ele está um pouco mais distante, provavelmente ele só vai atingir de fato a ilha do Havaí e as pequenas ilhas vizinhas. Enfim, o Kilauea está em plena atividade já há quase 2 anos, tá? E aí dentro da mesma temática, falando de terra, porque semana passada eu falei muito de movimento de terra ao redor do mundo, eu falei em movimento de terra e explosão, que era para ter muito cuidado. E aí a gente teve 4 eventos, tá? 3 na semana passada e um grande evento que eu tinha esquecido de falar no programa passado, então eu vou começar por esse, que foi no dia 22, na sexta retrasada, tá? Teve uma explosão gigantesca em uma mina de carvão na China, com uma quantidade de óbito muito alta. Isso foi no dia 22, tá? Porque a gente vem com essa tendência de terra mexida, de vulcanismo, de terremoto, e semana passada muito de explosão. E aí uma semana depois, dia 28, na quinta-feira, a gente teve uma outra explosão, só que essa de uma nave espacial de uma concorrente da SpaceX, da Blue Origin, que explodiu ainda na plataforma de lançamento. Foi um teste de lançamento de uma das naves da Blue Origin, que além da NASA, a gente agora tem outras agências privadas espaciais fazendo testes. E no dia 28 houve essa explosão da nave ainda na plataforma. Era um teste de decolagem ou de motores, alguma coisa assim. E foi uma grande explosão mesmo. Já no dia 31, domingo, a gente teve a explosão de um prédio em Mianmar,
que armazenava explosivos para mineração. É uma cidade mineira em Mianmar, e aí um prédio que abrigava todo esse arsenal explosivo, onde eles usam lá nas minas, explodiu. E de cara já foram 55 mortos e mais de 70 feridos. Realmente foi uma explosão que abriu uma pequena, grande cratera. 100 casas ao redor foram atingidas, então foi algo um pouco mais severo. E eu falei muito dessa coisa de explosão, que isso estava muito em alta, principalmente semana passada, tá? Tem aí 24 seleções, e se a gente eliminar mais uma meia dúzia, sei lá, a gente está falando aí de pelo menos 2 dezenas de seleção. E é muito difícil fazer mapa, porque aí eu dependeria ou da fundação da Federação de Futebol do país ou do primeiro jogo praticado por essa seleção. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer como meus mentores fizeram. Olha para o céu, não olha para a seleção. Porque sem levar em conta disso que eu estou explicando, cada seleção são seleções com 11 jogadores em campo e quase mais 11 no banco, mais o técnico. Então, na verdade, a gente está falando de muita astrologia dentro de muita astrologia. Então, eu preferi fazer como os meus mentores estão fazendo. Alguns deles já até opinaram, outros nem opinaram, mas a dica é, olha para o céu. E aí, como a gente está com o céu desde o ano passado, mas principalmente em 2026, falando de coisas novas, de novas eras, de novidades no todo, eu vou aqui me arriscar a dizer, eu sei que eu vou comprar briga, eu sei que muita gente vai reclamar, eu já sei disso, mas olhando para o céu, eu não vejo nenhuma seleção que já foi campeã sendo campeã novamente. Então, obviamente, eu estou eliminando da lista aí as grandes favoritas, sempre grandes favoritas, como o próprio Brasil, a Argentina, a Alemanha, França, que está com futebol muito alto, até a Espanha, que também já foi campeã mundial. Eu não vejo título para uma seleção que já foi vencedora. O céu está muito mais aberto, ele está muito mais amigável para um título inédito. E aí eu separei aqui 2 seleções que nunca ganharam título e que, na minha opinião, na minha modesta opinião, vocês podem contestar e espero que contestem, porque, como já falei, a astrologia não é uma adivinhação, não é um pouco diferente, mas eu vou me arriscar aqui e a gente pode brincar ao longo do mês ou ao longo da Copa de ver se eu estou no caminho mais assertivo ou não. Mas eu coloco aqui, eu vou colocar 2 seleções, na minha opinião, olhando para o céu, que tem mais chances de vencer essa Copa do que outras, tá? Que é Portugal e Holanda. E ainda me arrisco a dizer que talvez o Portugal tenha um peso até maior do que a própria Holanda. Mas a gente nunca pode esquecer que a Holanda já foi 3 vezes vice-campeã. Ela já disputou 3 finais, nunca conseguiu ganhar. E são seleções, na minha humilde opinião, que têm um pouco mais de chance. E óbvio, se o céu está falando de novidade, a gente não pode descartar a possibilidade da gente ter alguma seleção africana se destacando. Não sei se ganha título ainda, apesar do ineditismo, não sei, não, acho que não ganha. Mas a gente tem aí essas 2 europeias, eu colocaria até mais 2 europeias, que uma que ao longo das últimas Copas vem despontando, que é a Croácia, mas também não vejo com muita chance, é uma equipe que disputou as outras Copas, pouca novidade, tá? Mas uma outra aqui, me arrisco aqui a dizer que talvez seja uma pequena surpresa, não sei se vai tão longe assim, mas a gente pode ver a Noruega como uma pequena surpresa europeia nessa Copa, tá? Mas eu me arriscaria a colocar aí Portugal e Holanda, 70-30 para Portugal ou 60-40 para Portugal.
para a próxima Copa. O pessoal de Portugal que assiste é que talvez vá ficar feliz com essa. Não é uma notícia, mas é assim, me pediram para fazer, tá feito aqui a minha questão toda de Copa do Mundo. E aí eu já quero chamar a primeira música do dia para a gente começar nesse clima futebolístico. Então eu vou pedir para nossa queridíssima Lígia botar a primeira música da noite. A gente vai ouvir Skank com a música É uma Partida de Futebol. Então vamos ouvir Skank. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Tropical Web Brasil, eu sou Alexandre Pei, você está no programa Cosmo Alma. Espero que estejam gostando, porque agora a gente vai entrar no tema do dia que eu escolhi. O tema do dia é Seu Corpo e os Astros. Saiba onde o zodíaco pode te afetar. Lá no passado bem distante, muito distante, lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga, médicos antigos como Hipócrates e Galeno, eles usavam a astrologia para diagnosticar as doenças, tá? E desde sempre até hoje, cada signo governa um órgão ou uma parte do corpo, tá? É onde a gente tem uma espécie de ponto fraco, calcanharzinho de Aquiles, tá? E aí, naquela época, obviamente, era uma medicina experimental. Se usava muito erva, né? Sangria ou qualquer coisa do gênero. E aí, mas até hoje a gente fala em astrologia, que dependendo do seu signo, você tem um ponto fraco natural no seu corpinho. E aí eu quero apresentar para vocês essa parte fraca do ser humano, do seu signo, tá? E que em algum momento pode ser que o seu ascendente também tenha um pouco disso. Aqui é um pouco mais o signo solar mesmo, mas de qualquer forma o ascendente pode também te gerar pontos fracos. Então eu quero ver se você se identifica nessa brincadeira. Vamos começar pela ordem zodiacal, vamos começar por Áries, tá? E aí o ponto fraco de Áries é a cabeça, é o crâniozinho, é a face, são os dentes. Tá? Então, o ariano tem como ponto fraco a cabeça. E aí, um bom sinal de que você está sentindo algum mal nesse sentido são dores de cabeça constantes. E aqui, obviamente, para o ariano, se isso é de fato uma constante, provavelmente é por raiva reprimida. O ariano tem essa coisa do fogo, né? Então, pode ser raiva reprimida. Para o seu bem-estar, seria legal massagem na testa, na testa, massagens, né, no rosto, chá de camomila e de vez em quando gritar. Obviamente você não vai gritar na cara de ninguém, mas se você quiser pegar o travesseiro e gritar para você mesmo, talvez isso seja um expurgo emocional
Muito bom. Mudando de signo, chegamos em Touro. E aí vocês vão perceber que a gente começa de cima para baixo, tá? Então, em Touro, qual é o ponto fraco? É a garganta. A tireoide, são as cordas vocais e o pescoço em geral, tá? Então, o taurino típico é aquele que volta e meia tem dor de garganta, tem infecção na garganta ou tem um nó na garganta quando não diz o que precisa ser dito, tá? E aí, obviamente, o que melhora é sempre gargarejo com água morna, né? Um pouquinho de sal e alongamentos cervicais, tá? Movimentação de pescoço, dá um bom alívio para isso. Geminianos de plantão, continuando a descida pelo nosso corpo. Geminianos, pulmões, braços, mãos e sistema nervoso. Então, é muito típico o geminiano ter questões de doenças respiratórias, ter uma bronquitezinha, ter uma asmazinha, ter um probleminha de pulmão mesmo, e as mãos muito inquietas, né? Mãos que falam também. Exercícios e técnicas indicadas são exercícios respiratórios. Pranayama é muito bom para o geminiano, tá? E escrever, por incrível que pareça. Escrever porque você bota para fora e faz uso da mão mesmo, dos membros, né? E, de preferência, evitar multitarefa. Eu sei que para geminiano é muito difícil falar disso, mas, de vez em quando, evitar multitarefa seria apropriado. Cancerianos de plantão. Continuamos nessa região, mas ainda no caminho da descida. Tórax, estômago, seios e útero, mas o útero aqui mais simbólico, tá? Porque o canceriano tem essa coisa da maternidade natural dentro dele. Os sinais de alerta são gastrites, refluxo. Então, o canceriano que tem muita gastrite, muito refluxo, provavelmente tem isso por mágoas familiares, que é o mote que move a ele, tá? Aí, o que é muito bom é manter o abdômen sempre aquecidinho, um casaquinho, uma mantinha, evitar sentir frio nessa região. Chá de erva doce e aí, no seu caso em particular, chorar. Libera o choro, tá? Não prende choro, não. Para você, isso vira terapia. Leoninos de plantão, leão, leão, leão. Obviamente, leão, coração, coluna torácica e a parte alta aqui das costas, tá? Então, os sinais de alerta são dor no peito generalizada, tá? Na parte alta do corpo, provavelmente por conta de egos feridos, o que é normal. E outro sinal de alerta é aquela postura curvadinha, tá? Onde a gente faz uma corcovinha assim. Exercícios sugeridos. Qualquer exercício aeróbico, leve, andar o mais ereto possível, afinal de contas, você é um leonino, você não deve andar de cabeça baixa, tá? E aí, você pode, como exercício também, se autoelogiar no espelho. Então, é um bom exercício para você, leonino, tá? Chegamos ao meio do zodíaco, aos virginianos. E aí a gente continua descendo. O virginiano tem como pontos fracos o intestino, o pâncreas, o baço e o sistema digestivo como um todo, tá? Os sinais de alerta, eles são opostos. Ou você tem uma prisão de ventre ou você tem diarreia mais constante, tá? Então, ou você tem isso aqui muito preso ou você tem isso aqui muito solto. Porque, na verdade, o virginiano busca perfeccionismo. Então, como é que a gente cura essa busca, essa prisão de ventre, essa diarreiazinha? Uso de probiótico, quanto mais natural, melhor. Mastigar devagar e se permitir errar.
Todo mundo pode errar e você, virginiano, também pode. Eu sei que para você é mais difícil, mas se permita errar, é humano e você é humano também, tá? Libra, librianos, continuando a nossa viagem pelo corpo humano. Aí aqui a gente está falando dos rins, mais abaixozinho, a coluna lombar, toda a região lombar, pele e sistema nervoso. Então, os sinais de alerta e coisas que podem acontecer são pedras nos rins e acne, por incrível que pareça. Tá? Aqui a gente está falando de desequilíbrio, afinal de contas, libriano, que é o rei do equilíbrio, no momento em que ele desequilibra, seja emocionalmente, ou seja na vida, ou seja em qualquer tipo de postura dele, ele pode vir a ter pedras nos rins. Então, obviamente, bem-estar sugerido é beber muita água, mais do que o normal, praticar a dança, principalmente para soltar a lombar. Então, esse movimento pélvico de quadril, a dança seria um bom exercício para isso, tá? Chegamos ao signo de Escorpião, que tem os órgãos genitais, a bexiga, o reto e a próstata como pontos fracos no corpo, ok? Então, o que é um sinal de alerta? Possibilidade de cistite ou qualquer tipo de infecção na região genital em geral, tá? Por conta de emoções reprimidas. Bem-estar sugerido, chazinho de cavalinha e exercícios do assoalho pélvico. E, obviamente, emoções reprimidas, terapia. Então, para você, escorpião, terapia é um bom remédio também. Chegamos aos sagitarianos, que tem como os pontos fracos do corpo os quadris, o fêmur, o fígado e o nervo ciático, tá? Então, os sinais de alerta são, de fato, problemas no ciático, né? Que aí você dá aquele travamento, e gorduras no fígado. Isso tudo por uma questão de excesso. Excesso de quê? De tudo. Excesso de comer, excesso de beber, excesso de tudo, tá? São os excessos aqui. E aí, bem-estar sugerido é exercícios de alongamento, principalmente aquele que pega todo o quadril. Dieta sem açúcar, que para você açúcar ele vem em excesso também. E evitar qualquer tipo de excesso mesmo, tá? Se for comer, não precisa comer um prato de pedreiro. Se for beber, não precisa beber uma caixa inteira de cerveja, ok? Chegamos a Capricórnio, que aí tem como ponto fraco os ossos em geral, mas principalmente os joelhos, os dentes, pele seca e as articulações, tá? Sinal de alerta é qualquer tipo de dor articular, dor no joelho e osteoporose, tá? Isso tudo porque o capricorniano tende a gerar uma rigidez emocional. O bem-estar sugerido é consumir cálcio, vitamina D, principalmente sol. Vitamina D é sol, tá? Fazer pilates, que é um exercício leve e que te dá uma certa flexibilidade. E, obviamente, aprender a ser mais flexível. Quando precisar, peça ajuda. Você não é o senhor sabe tudo do universo, tá bom? Chegamos aos aquarianos. Estamos chegando no fim, estamos chegando lá embaixo. Aquariano é tornozelo, panturrilha, circulação e a corrente elétrica natural do corpo todo, tá? Os sinais de alerta são torção de tornozelo o tempo todo, vai pisar, vai descer uma escada, o pezinho sempre dá uma viradinha. Varizes e formigamento nos pés ou nessa região baixa do corpo aqui, tá? Isso é apego às ideias fixas na cabeça que o aquariano tem. Bem-estar sugerido, quando puder deitar um pouquinho de perna para o alto é muito bom. Andar descalço na grama ou na areia vai te fazer muito bem. Chegamos a Peixes, o último signo do zodíaco, e aí chegamos lá no final do corpo também,
que são os pés, o sistema linfático e as glândulas do corpo, principalmente a pineal e a tireoide. Os sinais de alerta é inchaço de pé mesmo, pé inchadinho, alergias em geral e questões no sistema linfático, tá? Porque aqui o pisciano ele tende a absorver as emoções do outro. E aí, bem-estar sugerido são banhos de sal grosso, com uma certa regularidade, drenagem linfática, que faz muito bem, e aprender a dizer que isso que é seu e não é meu. Então, veja bem, a gente começou de cima para baixo, é assim que o zodíaco funciona. Quando a gente faz um mapa astrológico, a gente tende até a perguntar ou a comentar com a pessoa: você já teve probleminha na garganta para o taurino, você já teve probleminha de fígado para um sagitariano, e por aí vai. Então é muito comum a gente fazer isso. E aí, eu queria saber assim, se você se identificou com alguma coisa dessa, se o teu signo te identificou com alguma coisa dessa. Se identificou e você quiser salvar essas dicas, aqui são dicas milagrosas, elas funcionam, acredite, funcionam e funcionam muito bem, principalmente para aquilo tudo que eu coloquei como emoção, tá? E funciona perfeitamente. Se você se identificou, manda mensagem: caramba, eu me identifiquei demais, meu signo é tal, o Alexandre falou de tal coisa, e realmente eu sempre tive aqui uma questãozinha. Sou Capricórnio, sempre tive o joelhinho que dói, que incomoda. Manda pra gente a sua mensagem, tá? E aí a gente vai a gente vai pedir agora a segunda música da noite, que não podia ser outra que não a nossa amada, eterna Rita Lee, com a música Saúde. Já que a gente está falando de saúde, vamos ouvir Rita Lee tocando Saúde. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Estamos de volta aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou o Alexandre P e você está no programa Cosmo Alma. E aí a gente vai falar da semana, uma semana inteirinha de lua cheia. Mas antes de falar da semana, os aniversariantes do dia, por favor, de 3 de junho. Aí tem astros famosos, o ator alemão Louis Hoffmann. Ele é muito conhecido pela série Dark. Quem é fã da série Dark sabe de quem eu estou falando.
A atriz britânica Imogen Poots, protagonista dos filmes Extermínio 2 e Need for Speed, e o ator americano Taylor Perez, mais conhecido, protagonista do filme Vermelho, Branco e Sangue Azul. Brasileiros famosos, a atriz e comediante Cacau Protásio faz aniversário hoje. E a atriz Luísa Curvo, muito conhecida por novelas dos anos 90 e 2000. Ela começou a atriz mirim, cresceu com a gente e encerrou a carreira ali das novelas lá pelos anos 2000, mas ela é muito conhecida, tá? Quero também dar parabéns hoje a um dos maiores ídolos do esporte, que é o esporte, inclusive, que eu pratico, Rafael Nadal, um fenômeno do tênis, faz aniversário hoje. Infelizmente já aposentado do tênis, mas uma lenda viva desse esporte. E por último, e mais importante, eu acho que todo mundo, um amigo hoje, um irmão, membro da família, Vinícius Lira Lopes faz aniversário hoje. Então, Vinícius, olha, beijo grande para você, a todos eles e a você que faz aniversário hoje em 3 de junho. Eu quero desejar parabéns, um feliz novo ano para todos vocês, tá? Afinal de contas, o sol deu a voltinha e está fazendo a sua revolução a partir do dia de hoje. E falando em hoje, vamos falar da semana que começou com aquela lua azul. Lembra da lua azul? Ela começou no último dia do mês, 31 de maio. Lembrando, lua azul é quando temos 2 luas cheias no mês. A gente abriu o mês de maio com uma lua cheia dia 1º e a gente fechou o mês de maio com outra lua cheia chamada lua azul no dia 31 de maio. E aí a semana inteira, desde o dia 1º para cá, toda ela até domingo, é uma semana de lua cheia, tá? E lua cheia, como vocês já sabem, é lua de encerramento, é quando o copo transborda. Então, assim, semana está toda divididinha e eu resolvi fazer desse jeitinho. Porque a gente teve, e ainda está tendo hoje, a lua em Capricórnio, segunda, terça e quarta-feira, hoje. Amanhã e sexta-feira, quinta e sexta, a lua cheia vai estar em Aquário. Sábado e domingo, essa lua cheia vai estar em Peixes, tá? Então, assim, a gente começou a semana estruturando a vida. Capricórnio é estrutura, literalmente. Depois a gente avança amanhã e depois projetos de futuro. E sábado e domingo é quando a gente vai se permitir sonhar um pouquinho acordado. Então é uma semana boa, não é uma semana muito ruim não. Eu tenho alguns alertas aqui para a semana, importantíssimos, um ainda para o dia de hoje, mas a gente vai chegar lá, tá? Eu quero falar um pouquinho da segunda de ontem, um pouquinho de hoje dessa lua, porque lua cheia, lua de decisão, lua de encerramento, lua que está em Capricórnio, tá? Então, assim, quando isso acontece em Capricórnio, se você teve ou ainda vai ter que tomar uma decisão, encerrar um assunto, fechar uma tampa, é um encerramento que não tem volta. Em Capricórnio não tem volta. É uma decisão mais profunda, ela foi muito pensada, ela está muito estruturada. E aí aconteceu, não tem volta. De qualquer forma, ainda são dias, como o dia de hoje, para se pensar em longo prazo, tá? Porque como a gente está em Capricórnio, elemento é terra, ele oferece essa estrutura sólida de pensar no longo prazo, mas é um pensamento mais racional, mais estruturado, tá? Então, como a gente ainda está vivendo esse último dia em Capricórnio, aproveite. Se você ainda precisa desenvolver alguma coisa ou estruturar alguma coisa para o futuro, hoje está maravilhoso para isso, tá? A única questão aqui é o seguinte, lembrando, segunda-feira, dia 1º, eu falei até no programa passado, que eu falei de junho inteiro, e até esquecendo. Na segunda-feira, a gente teve o ingresso de Mercúrio em Câncer.
E ele vai ficar um bom tempo em Câncer, tá? Ele vai ficar até 9 de agosto. Quer dizer, ele pega junho inteiro, pega julho inteiro e ele só vai deixar Câncer lá em 9 de agosto. Normalmente ele nem demora tanto, mas por que ele vai demorar tanto dessa vez? Porque no dia 29 de junho, Mercúrio fica retrógrado. Então, assim, já se prepara. Se você tiver coisa para resolver, para contrato, para assinar, tudo antes do dia 29, tá? Porque dia 29 Mercúrio fica retrógrado e ele vai ficar retrógrado um bom pedaço de julho. Óbvio, eu não vou falar de Mercúrio retrógrado agora, eu vou falar quando tiver que falar. Mas de qualquer forma, Mercúrio vai ficar em Câncer esse tempo todo. E aí, é assim, essa entrada desse Mercúrio e durante esse tempo todo, é isso que eu quero falar, durante esse tempo todo, até agosto, a gente vai ter ativação de memória, porque Câncer, ele tende a guardar a memória do mundo. Se você tem algum amigo ou algum parente canceriano, pode olhar. É aquela pessoa que lembra de tudo, lembra do passado, lembra da família, lembra de coisas que você nem lembra mais, ele lembra de tudo. Ele é um arquivo vivo de memória. E aí esse Mercúrio vem e ativa uma memória geral, para você, para os outros, para o mundo em geral, ele dá uma ativação nisso. Então, qual é a vantagem disso? Ele ativa umas interações, uma inteligência, e isso tudo fica a serviço da memória. Então, a gente tende a reviver coisas do passado. Então, não se assuste se ao longo desse período aí, lá até agosto, surgir amigo do passado que você não via há muito tempo, surgir pessoas do passado, parentes do passado que você não via há muito tempo. Então isso pode reaparecer na tua vida ao vivo ou pelas redes sociais, que é muito comum. De repente um parente que você não vê há muito tempo, o cara te achou ali numa rede social, fez contato, tá? E para quem acredita em vida após a morte, em reencarnação, para quem acredita, a gente pode ter outras duas experiências muito interessantes, tá? A gente pode reviver memórias de vidas passadas, pode ser em sonho, pode ser até um déjà vu acordado, tá? Ou experimentar reencontros kármicos. Obviamente, você não tem como descobrir num primeiro momento que é um reencontro kármico, mas o que eu quero dizer é o seguinte: nesse período você conhece alguém novo, você não conhecia, mas que você tem aquela vaga sensação, caramba, essa pessoa não me é estranha, e dessa amizade vem algo maior, algo importante, isso se torna uma ligação mais importante na tua vida, é um reencontro kármico. Isso tende a acontecer ao longo desse período, tá? E aí, falando de hoje em particular, já mudando a temática um pouquinho, eu quero fechar aqui o dia de hoje. Talvez isso já até aconteceu para você ao longo do dia, tá? Mas hoje a gente tem um aspecto bem tenso entre Mercúrio e Netuno, que funciona assim: tudo que você escuta, tudo que você vê, tudo que te dizem, nem sempre corresponde à realidade, tá? É um dia muito marcado por engano e ilusão. Porque assim, o raciocínio ele fica meio atrapalhado no dia de hoje, tá? Esse aspecto tenso aqui fala disso. O raciocínio fica meio... Você fica meio abobado, falando português, você fica meio abobado, atrapalhado. É como se tivesse uma névoa, tá? Que impedisse você de ver as coisas com clareza. Você olha, mas você não está entendendo direito. E aí é um dia perfeito para você cair num golpe, tá? E os golpes estão se multiplicando. Então hoje é aquele dia que você recebe um WhatsApp maldoso, um e-mail maldoso, e porque o teu raciocínio está meio embotado, você acaba caindo no golpe. E aí eu queria chamar a atenção para isso. Como isso está sendo ativado hoje, mas vocês já viram na astrologia que isso pode já estar vindo de alguns dias, então isso pode ter começado segunda, ontem, e isso pode levar mais 1 ou 2 dias. Eu quero aqui te pedir para tomar muito cuidado com o golpe. A gente está vivendo hoje, em particular, um dia de ativação disso, mas isso ainda pode durar aí alguns diazinhos, tá?
é um péssimo período para comprar o que quer que seja. Então não aconselho que você faça compra de nada, nem hoje, nem amanhã, sexta do meio do dia para frente, tá? Mas assim, hoje não, porque você pode estar achando que está comprando no site verdadeiro, você está comprando num site falso, ou pior, você efetua a compra. E aí, quando chega, não era aquilo que você esperava que fosse. Você estava enganado. Você queria comprar uma televisão 70 polegadas para a Copa, você apertou o botão da TV 32 polegadas. E aí não era isso que você queria. Entendeu? É esse tipo de energia que está no ar. E aí eu queria que você tomasse cuidado com isso, tá? Quinta e sexta eu vou falar como se fosse um dia só, porque a gente vai estar com a lua cheia em aquário. E os dias, eles estão pares, tá? Então na quinta e na sexta a lua vai estar cheia em aquário. Lembrando, amanhã, né, a famosa quinta-feira amanhã, dia feriado de Corpus Christi, pelo menos aqui no Brasil. Na maioria dos países católicos é feriado também, mas aqui no Brasil é feriado. A gente vai estar com essa lua cheia em aquário amanhã e sexta-feira. E aí a gente começa a olhar para o futuro. É quando a gente olha lá para frente mesmo. A gente pensa muito no futuro. Então, quinta e sexta-feira são dias espetaculares para você fazer planejamento, traçar meta, desenhar objetivos de longo prazo, porque você vai olhar lá para frente. Aquário é ar, a comunicação flui, são dias que a sua cabeça está funcionando muito bem. O embotamento que eu falei, essa névoa, né, que eu falei de hoje, ela começa a dar uma dissipada e aí você está com a criatividade em alta. Isso é muito bom, tá? Só preciso chamar a atenção aqui para uma coisa importante e que vai durar por muitos anos, tá? Todas as vezes que alguém falar assim, a lua está em aquário, a lua está em aquário, a lua está em aquário. O que vai acontecer? Quem é que está em aquário? Plutão. Então, todas as vezes que a lua entrar em aquário, essa lua vai esbarrar com Plutão. Isso vai acontecer, gente, até 2043. E a lua vai lá em aquário, volta e meia vai lá em aquário e vai voltar em aquário e vai esbarrar nesse Plutão. E aí, é assim, a lua esbarrou em aquário, a gente vai sentir um impulsos de transformar a vida por completo, mudar coisas por completo. Então, assim, quinta e sexta tem essa energia de mudar coisas. E aí esse impulso pode nos levar a um certo exagero, tá? Vou dar alguns exemplos bobos aqui, mas só para você entender o contexto. Te dá um impulso quinta e sexta. Eu vou cortar o cabelo. Você tem lá um cabelo, vou cortar o cabelo. Aí você vai lá e corta o cabelo. Aí você cortou o cabelo, olhou para você, não tem volta, né? Ah, meu Deus, o que eu fiz com o meu cabelo? Não era para fazer, e você se arrependeu. Vou dar outro exemplo. Você resolve mudar lá, você sempre fez o trabalho de um jeito, o trabalho sempre funcionou, faz de um jeito, aí te dá um impulso, não, quero fazer diferente. Aí você muda a rotina do trabalho, não dá certo, gera prejuízo, dá bug no sistema, e aí você diz, meu Deus, o que eu fiz? Vou dar até outro. Você resolve mudar a cor da parede. Você olha para aquela parede e diz assim, não, essa parede tem que ser verde. Quando você vê, você está com a marreta na mão e está derrubando a parede que você decide que não era uma parede verde. A parede não era para estar ali. Então, é esse tipo de exagero que toda vez que a lua entrar em aquário, você pode cometer, tá? E aí, um grande cuidado. Estou falando de banalidades, tá? Mas o maior cuidado que você precisa ter nesses momentos até 2043, quando a lua ingressar em aquário, é tomar cuidado nas relações. Porque aí, o mesmo exagero que você vai ter com o seu cabelo, eu quero mudar, você tende a querer mudar a relação. E às vezes a relação não tem que mudar nada, a relação está ótima, está maravilhosa, teu casamento está ao máximo, teu namoro está pegando fogo. Mas aí você entra no eu vou fazer diferente, nessa de fazer diferente. Você comete um gafe, comete um erro e você pode colocar a relação por água abaixo por
mero impulso. Isso vale também para a sociedade e questões de negócio, toda vez que eu falar de relacionamento, tá? Então é só o cuidado que vocês têm que ter quinta e sexta, que é importante vocês saberem que isso pode acontecer, tá? Já no sábado e no domingo, essa lua que vai continuar cheia a semana toda, tá? Ela entra em peixes, e aí vale para sábado, vale para domingo, tá? São dias onde a gente vai sentir um pouco mais de sono e onde a gente tende a fantasiar um pouco mais as coisas, tá? Por quê? Porque as emoções, elas se voltam todas para o inconsciente. Efetivamente, elas vão lá para o nosso inconsciente. E aí, quando é que a gente tem mais contato com o nosso inconsciente? Não é quando a gente vai dormir ou até quando a gente dorme acordado? Então, por isso que eu estou falando, são dias onde provavelmente você vai querer tirar um cochilinho à tarde, que você normalmente não faz, ou vai tirar uma sonequinha. Normal, sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. É até bom, porque aí você vai ter o contato gostosinho com esse inconsciente. Por quê? Porque a criatividade também vai estar em alta nesses dias. Então, você pode dar um toque de fantasia nas coisas, ver o mundo um pouco mais colorido, tá? Isso é muito interessante. Então, sábado e domingo são ótimos dias para você ir numa exposição de arte, ir num show de música, ler alguma coisa interessante, maratonar uma série, ver um filme, se for de fantasia, então, se isso tudo que eu falei estiver envolvido com fantasia, é melhor ainda, porque a tua mente vai estar toda floreadia para fantasia no sábado e domingo. Mas, assim como eu chamei a atenção lá para a lua cheia em Aquário, eu também preciso chamar a atenção para a lua cheia em Peixes, que são tendências que podem acontecer, tá? Luas cheias em Peixes, que ela transborda, há uma tendência aqui à fuga da realidade, tá? Muito grande. E não estou falando para o pisciano, não. Estou falando para todo mundo em geral, tá? Então, o cuidado aqui, gente, lua cheia em Peixes, tá? Cuidado. Substâncias lícitas, aí é que eu estou falando de bebida, medicamento, tarjas pretas, ou ilícitos mesmo, tá? Qualquer tipo de entorpecente. Porque há uma tendência, você quer dar uma viajada, você quer ir para o etéreo, há uma tendência de você querer, desejar dar essa viajada, fazendo uso de qualquer substância que te tire do mundo real, tá? E nesse momento, o problema é que você faz um uso excessivo dessas substâncias, tá? Então, muito cuidado com isso no sábado e no domingo. Não estou te proibindo de fazer uso, só estou dizendo que se você precisar tomar uma tarja preta, não toma 2 ou 3, não. Toma uma só, que está prescrito. Se você vai beber uma cervejinha, bebe 2, 3 chopinhos, não precisa esvaziar um barril, que há uma tendência de você querer fazer isso, tá? Então, essas foram as previsões da semana. Eu desejo uma semana fantástica para todo mundo, com os devidos cuidados. E aí a gente vai chamar a terceira e última música do bloco da astrologia, porque a gente já vai chamar a convidada. E aí, obviamente, eu escolhi uma musiquinha bacana. Hoje eu estava inspirado, tá? Já que a gente está falando dessa semana aí, dessa marca de ilusões ou qualquer coisa, eu quero ouvir, vou pedir para a nossa queridíssima Bianca botar para a gente ouvir Marisa Monte com a música Ilusão. Estamos de volta aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre P. Você está no programa Cosmo Alma e nesse momento a gente vai ter a companhia de Márcia Martins. Tudo bom? Tudo bem, bem-vinda. Obrigado por ter aceito o meu convite. Senta, a casa é sua. É friozinho. Hoje tá Não, hoje está um pouquinho mais frio que o normal no Rio, né? A temperatura essa semana deu uma caidinha
E aí tá realmente um pouquinho, mas vamos tacar fogo no programa. Vamos tacar fogo no... É isso, porque o povo todo quer saber. Na verdade eu uso o povo como desculpa, mas sou eu que quero saber tudo. Como é que ele é? Ó, então a gente está aqui diante de uma pisciana, Márcia Pisciana, obviamente uma pessoa sensível, intuitiva, solidária, sonhadora e que tem um ascendente em Escorpião, gente. Aí, como já dizia Renato Russo, nunca brinque com peixes com ascendente em Escorpião. Que o ascendente Escorpião é uma pessoa que se apresenta como intensa, é um amigo fiel, é resiliente, consegue se reinventar. E aí, para tacar mais fogo nesse parquinho aqui, a lua da Márcia é em Áries. Significa que a vida emocional é bem profunda, mas é esse fogo que te leva adiante. É mais ou menos isso? É exatamente isso. E aí você tem muita água no seu mapa, pouca terra. Seria bom, eu até indico, quando a pessoa tem pouco elemento, eu indico alguns exercícios ou truques. Já que você tem tão pouca terra, seria bom você comprar, vende nessas papelarias mais maiorzinhas, argila para moldar, para ficar brincando com a argila como se for só para ter o contato com a terra, entendeu? Só para ter. Quem tem pouco fogo, eu indico mexer com vela, com fogo, passar a mão em cima da vela, porque não parece não, mas faz diferença, tá? Sim. Porque aí tem pouco elemento, vai ter contato com o elemento. Mas é mais ou menos isso? É bem por aí mesmo. E aí eu quero começar por onde eu começo com todo mundo. Eu quero saber assim, da Márcia, piquitinha, menininha, aquela Márcia que estava em casa, protegidinha, e aí foi para a escola pela primeira vez. Como é que era essa interação com o mundo dessa Márcia pequenininha? Como é que era a tua interação com teu pai, com a tua mãe? Se você tem irmãos, como é que era isso lá, pequenininha, 6, 7, 8 anos? Como é que isso funcionava para você? Não, eu quando era bem pequena, né, 6, 7, 8 anos. Por aí. Eu lembro de uma figura assim, meus pais sempre, pais presentes, né? Que Meu bom. pai é um homem da segurança pública, né, também, então ele sempre teve essa coisa da proteção, né? E eu me sentia muito protegida. E eu me lembro que lá na minha casa tinha um balanço. E aí esse balanço, a gente ficava, ele chegava à noite do trabalho e a gente ficava, aqueles balanços mesmo. Balanço assim, mesmo. Sabe, aquele assim? E ele sentava no balanço e eu ficava sentada ali. Então, a minha mãe ficava na cozinha fazendo a comida e ele no balanço comigo. Então, eu tenho, assim, a figura do meu pai, que não está mais presente aqui nesse plano, é uma figura muito, assim, muito forte na minha vida, porque era a pessoa que até depois dos problemas da vida segurou a minha mão. E a figura da minha mãe é uma mulher nordestina, olha, muito forte, que veio para cá, para o Rio de Janeiro, com 7 anos, infelizmente, em uma situação bem vulnerável em relação à cultura da época, né? Trabalhar, ficar junto. Provavelmente veio para procurar trabalho no Rio ou uma vida melhor, né? Ela foi praticamente, minha avó entregou ela para uma família. Sério? Minha mãe. Então minha mãe, para mim, eu tenho uma admiração pela mulher e talvez eu tenha esse lado muito guerreira. Assim, por conta dela, por né? conta dela. E mais afetiva por conta do meu pai, que era um pisciano também. Olha! Entendeu? Então minha mãe, eu e ele, né, juntaram. E sua mãe, qual era o signo dela? Sagitário. Meu amor, minha mãe tem sempre mulher guerreira. Para em casa. Que maravilha. Não é ela tá com o coraçãozinho meio, né? Mas mas fantástico. Ela vai dar tudo certo, mas ela é uma pessoa assim que você não tem como não gostar. Porque se você vê-la, você vai falar assim, a cara da Marta. Porque ela parece expansiva, comunicativa. Ela não para em casa. É coisa de Sagitário mesmo, né? Vive saindo, passeando. Aí quando eu ligo pra mãe, onde é que você tá? Tô em casa, em Foz do Iguaçu. Você nem me avisou, mãe? Ela nem avisa. Ela só vai. Porque sabe que você não vai deixar. Não, se a gente, todo cuidado. Não, quer proteger, né? E irmão, você tinha irmãos? Eu tenho um irmão. Um irmão. Meu irmão, eu chamo ele de amorzinho, né?
quando está numa situação difícil, a gente fala isso, né? Um carinho que a gente tem. O meu irmão é o meu melhor amigo. Depois que meu pai foi embora, delícia. O meu irmão é o meu melhor amigo. E assim, toda vez que ele também tem que me dar uma bronca, ele liga, mas ele sabe falar, engraçado que ele também é uma pessoa pública. Ele é cuidadoso, né? Ele é muito cuidadoso, ele cuida da minha mãe, ele é chorão, muito mais que eu, sabe? Sério? Qual o signo? Virgem? Olha! Mas ele é metódico. Ah! Olha! Gente, virginiano que não é metódico, veio com defeito. Quando a gente viaja, quando a gente viaja. Lista de tudo, checklist. Lista. Leva agulha, não falta nada. A minha mãe ficou doente agora. A minha mãe pediu para levar as roupas para o hospital. O meu irmão, quando foi no outro dia, ele levou até enxaguante bucal, levou tudo. Kit completo, kit completo. Teu irmão, se não fosse teu irmão. Mas assim, essa coisa do cuidado mesmo, de lembrar de tudo. Mesmo eu não, já esqueço, eu sou meio... Mas eu sou E na escola, teu convívio na escola, assim, que você lembra assim do início da escola, dos amigos de escola, você era mais falante, mais quietinha, você sofria bullying ou era você que fazia o bullying? Como é que era esse contexto? Não, ninguém. Inclusive eu trabalho até em relação a isso, mas eu estudei, eu era uma menina, estudei numa escola pública a vida inteira. Então assim, a gente vê as dificuldades da escola pública e com certeza existem pessoas que têm a minha família é uma família estruturada, a maioria daquelas famílias não tem estrutura. Então eu realmente recebi alguns problemas, tipo, violência às vezes, a pessoa implicava, até porque eu tinha uma condição, mesmo dentro da escola pública, meu pai e minha mãe trabalharam, a gente tinha uma condição melhor. Então, o lápis, a bolsa, então o que acontecia? Às vezes parecia uma afronta, às vezes o ter parece ser. E aí realmente eu recebi algumas coisas que aconteceram na minha vida foram muito por conta disso. Então, eu já apanhei na escola, já me pegava na rua. E eu fui só por eu ser. E aí, assim, mas é claro que depois de um tempo, a gente vai enturmando, e vai enturmando também. Mas meu Deus do céu, eu na escola, a gente teve trabalho, mas eu aprendi a bater, aí começou a pessoa a ficar com medo de mim também. E aí eu falei até famosinha, sabe, na escola eu fiquei até famosinha. Mas assim, na escola, eu sempre fui uma pessoa que gostava de ler, que as minhas redações eram as melhores, eu recebia prêmios de redação. Então, a língua portuguesa sempre teve ali do meu lado, por isso que eu vim, né? Então, assim, sempre tive assim, aquela relação com a educação muito boa desde a escola. E os professores me amavam, porque eu era uma aluna legal. Porque às vezes tem alunos que são mais distantes. Eu era aquela aluna próxima aos professores. Então, eu me lembro muito das minhas professoras, eu tenho um carinho enorme, algumas podem nem estar mais aqui, né, até devido à minha idade, né? Mas assim, eu acredito mesmo que acho que a minha vida profissional foi formada dentro da escola, entendeu? E aí você falou dessa coisa da redação, não à toa você fez letras, não é isso? Fiz letras. E aí tem tudo a ver com essa questão da escola mesmo. E aí no segundo grau, aí você já está adolescente, você já chegou ali pelo segundo grau. Também foi escola pública, no mesmo contexto? Não, escola porque a gente acaba mudando de escola, né? Não, escola pública, mas assim, foi uma escola pública boa. Depois eu fiz um pré-vestibular, né? E aí, assim, a gente começa a pensar no futuro. Sim. Né? E aí eu pensei em comunicação, em ser jornalista, tudo mais, mas eu não tive... assim, a minha família era uma família muito humilde. Então, assim, eu fui a primeira na minha família a ter nível superior. Nível superior, né? Entendeu? Então, assim, você imagina a alegria do meu pai, a alegria da minha mãe. Nossa Senhora! Entendeu? Assim, porque nível superior era artigo de luxo. Sim. Para nossa época. Sim, para nossa época. Hoje, em parte, melhorou muito, mas em parte ainda falta alguma oportunidade. Mas quando lá atrás, o teu sonho era fazer letras ou você tinha algum sonho maluco, impossível que seja, assim, eu quero ser tal coisa quando crescer? Ou você já sabia que era isso que você queria fazer? Olha só, eu sempre, engraçado, né? Eu sempre tive, eu gosto muito da comunicação, essa coisa de estar na comunicação, de estar na frente. Da troca, de falar. Então, eu pensei sim em ser jornalista, eu pensei muito em ser jornalista, né? Eu gostava muito.
Glória Menezes, né? Glória Menezes, é uma inspiração, pelo amor de Deus. Não, essa não é. Glória Maria. Glória Maria. Menezes é Artista. Glória Maria, eu gostava muito da Glória Maria. E eu achava ela uma repórter sensacional, que ela ia para uns lugares maravilhosos e tudo, eu adorava ela. E eu sempre tive essa coisa da aventura, um pouco pela minha mãe também. Mas aí, de repente, eu me vi dentro de uma sala de aula, porque como eu gostava muito da leitura e da literatura, eu falei assim, cara, eu acho que não tem outro lugar para eu estar a não ser nesse lugar dessa profissão. Porque como era mais difícil o acesso, porque comunicação na escola pública, eu até tive pontuação, mas assim, era difícil. Era difícil alcançar a pontuação. Hoje comunicação não é nem tanto, mas verdade. Naquela época, comunicação era assistir uma odontologia. Exatamente. Entendeu? É verdade. Então, hoje não, hoje a candidato vaga ainda é menor. Mas assim, talvez hoje, se fosse outra, a gente passaria, entendeu? Mas naquela época, como eu não poderia estudar em outra escola, não ser pública, numa faculdade que não fosse pública, eu tive que ir para o caminho que eu gostasse mais. E eu achei assim, você professor, o caminho da educação vai me dar a comunicação. E olha só onde que eu tô. Olha que coisa. Não, de um jeito ou de outro você acaba se comunicando. Exatamente. Obviamente, você não está viajando o mundo todo para fazer isso. Mas de qualquer forma você está transmitindo algum conhecimento e está fazendo uso da voz, né, da tua comunicação, para poder lidar com esse tipo de coisa. E na faculdade? Qual foi a faculdade que você acabou fazendo? Foi pública também? Ou foi? Sim. A UERJ, né? Porque a UERJ é uma faculdade dos meus sonhos. Eu vou te contar uma coisa muito engraçada. Uma vez meu pai estava passando ali pelo Maracanã, isso foi super verdade. Assim, eu acho legal isso, porque... Não, são essas histórias que são legais de ouvir. Eu estava passando, aí eu perguntei, vi aquele prédio enorme ali na UERJ, aí eu falei assim, pai, a figura do pai é muito forte, né? Pai, por que é isso aí? Aí o meu pai, que prédio bonito, pai. Aí ele falou assim, tem uma faculdade, é a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Aí eu falei assim, pai, é legal? Ele falou assim, Aí um dia você vai estudar aí, né, filho? Eu falei assim, pai, um dia eu vou estudar aí. E quando eu passo... ficou marcado, né? Quando eu passo para a UERJ, eu podia ter passado para a FRJ, para a UF, mas eu passei para a UERJ. Para a UERJ. E quando eu entrei na UERJ, eu me lembro que eu falei assim, cara, eu profetizei, e meu pai falou que eu estudaria ali. E aconteceu, né? Então, assim, eu fiquei encantada. Não, imagina a alegria dele de saber que você passou para o UERJ. Imagina, o orgulho desse pai. Eu morava quase uma comunidade. Você imagina, eu morava numa rua que dava para acesso para a favela mesmo. Você imagina os vizinhos, todo mundo da rua sabia que eu tinha passado. Nossa, e aí virou o orgulho do bairro, né? Virou, com certeza, quando me formei também. Então, assim, sabe, foi muito legal. Então, eu acho que a faculdade trouxe essa coisa boa de eu ter conseguido, embora todas as dificuldades que a gente sabe que o adolescente e o jovem sofrem, até porque muitos jovens começam a trabalhar e não conseguem dar conta da universidade, a evasão escolar. Em parte no Brasil é por conta disso mesmo. A pessoa tem no momento da vida ali escolher, eu continuo estudando ou eu vou trabalhar para ajudar a família, para ganhar algum dinheiro. Infelizmente, ainda é muito da nossa realidade, né? E aí você passa para uma UERJ. Se você não passa para o turno certo, ou você trabalha ou você estuda. E às vezes nem sempre a pessoa pode ou consegue fazer isso. E as oportunidades estão, às vezes, posso te falar, principalmente nas faculdades públicas, não estão assim, quem faz um turno só. É verdade. No integral. É verdade. As grandes oportunidades são de estudo integral, então é muito difícil conciliar. É muito difícil. Então você fica meio que, se você não se dedicar, é aquela coisa, é uma escolha, né? Sim. Às vezes escolha, nem todo mundo tem essa escolha. Nem todo mundo tem sequer a oportunidade da escolha. Não é nem a oportunidade por ela própria, não. É a oportunidade da própria escolha, né? Verdade, verdade. E aí você fez alguma pós-graduação, alguma... Eu fiz pós-graduação em Linguagem e Comunicação na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Olha! Que fantástico! Eu falei isso pra você, não, obrigado, eu esqueci não. de falar. Porque eu sempre esqueço, porque eu não sei o que eu esqueço. Mas você fez o que lá na PUC? Pós mesmo. Eu fiz a em comunicação. Linguagem e comunicação. Porque o que acontece? Lá se falava de rádio, de
por conta dos mandatos do meio, eu vi ali uma oportunidade de aprimorar a fala, o conhecimento. Aí lá nessa sala, que alguns vão até me reconhecer, alguns ex-colegas, né? Com certeza, a gente aprendeu sobre linguagem, sobre variedade linguística. A gente tinha algumas pessoas de televisão lá, do canal Futuro. Que legal. Também, gente, secretárias do BNDES, tipo assim, a gente tinha comunicador, então todo mundo estava naquela sala, então uma troca, uma professora de ópera. Então, você imagina você fazer uma faculdade de linguagem e comunicação com pessoas tão diferentes. Tão diversas, né? Tão múltiplas, né? Múltiplas. Cara, foi incrível. Eu te falo que pra mim foi, eu tinha mais ou menos uns 30 e poucos anos. Foi a melhor escola que provavelmente você fez, né? De todas. E a professora uma vez levou a gente, que morava por ali na Gávea. Por isso que eu falo, às vezes as oportunidades acontecem em determinados lugares. E ali aconteciam as oportunidades. Eu tive a oportunidade de estar ali. Nem todos têm. Então, hoje eu penso nesses acessos que a gente precisa dar para essas pessoas. Eu tive essa oportunidade porque eu trabalhei, eu puxei aquilo com o meu trabalho também. É claro que a gente faz escolhas no que vai. Tem gente que escolhe para bebida, tem gente que escolhe para música, tem gente que escolhe para. Mas tem gente que escolhe para aprimorar os seus estudos. Foi o que aconteceu. Eu fiz essa escolha. E eu tive essa oportunidade de ter esse conhecimento adquirido. E eu, assim, não me esqueço. É uma coisa que ninguém tira da gente. Eu vou ter essa memória para sempre. E esse conhecimento para a vida. E aí, assim, você se formou lá na faculdade e já partiu para lecionar? Ou você teve algumas outra experiência profissional? Não, sempre lecionou? Não, eu antes, né, quando você mais estava na faculdade, eu trabalhei com vendas, sabe? Trabalhei de pesquisadora, sabe? Mas assim, eu vou te falar que a minha maior experiência é dentro da educação mesmo, sabe? Sempre, desde que eu me formei, eu dou aula. Porque eu era daquelas que eu queria dar aula. Então, você já tinha aquela ânsia de, não, eu preciso ensinar. 10 anos, eu quero. Era mais ou menos assim, sabe? Eu quero. E eu entrei, assim, para o Estado, no caso, né? A gente conseguiu. Você conseguiu concurso? Primeiramente como contrato, depois como lá do Belfort. Ótimo. Um lugar, Belfort Roxo, não, maravilhoso. Entendeu? Só que hoje, né, eu tracei um outro caminho, mas assim, o caminho da educação sempre foi, assim, algo que parecia que estava meio que, como diz o Chico, que era ficar no seu corpo como tatuagem, entendeu? Sim. Esse caminho da educação esteve meio que como tatuagem no meu corpo. E esses alunos, eles eram o quê? Pitucucho ou já era... Não, eu dei aula para alunos menores, assim, quando foram menores do 5º, 6º ano, mas eu, assim, na maioria das vezes... Primeiro segmento, mas já pro fim, né? No caso, né? E depois do ensino médio, no caso, Fundamental 2 e ensino médio. Porque mudou de nome e tudo, né? Na minha época era primário, ginásio... Sexto ao 9º e o ensino médio, né? Então, assim, eu dei aula... É que eu fui numa escola que a professora precisava ser formada em português para dar aula para o 4º e 5º ano. Então, eu dei aula, mesmo só dando aula de português. Mas, assim, na maioria das vezes eu dei aula só para o ensino fundamental 2 e o ensino médio. Entendi. Toda a minha vida.